Bom, teoricamente agora tá todo mundo. Na aula passada acho que fez com a gente a Márcia, não foi? Hello, Hello, how are you? fine, thanks. Nice, good. Did you guys do the homework? Sim. Nice, very well. Yeah. Yes, Bom. Bom, pelo menos pela imagem que eu mandei ali no grupo, era 5 com don't, 5 com doesn't, né? isso. As nossas frases. Good. Bom, who wants to start? Who wants to be the first? The lady first. Bruna, do you want to start? Tá, vou começar. Good. É, you don't fat, I don't believe in you, you don't dance, you don't have a pen, I don't have money. Ai, meu Deus, eu esqueci de terminar com duas, eu só fiz três. Que eu fui me lembrar hoje. Essa do don't aqui, a primeira que você fez foi qual mesmo? You don't? Fat. Fat? Isso. Que tipo gordo? Oi? Isso. Tá. Essa daqui eu vou explicar Ih, por que ela tá errada, tá? eu vou falar as três que eu fiz porque esqueci de fazer duas. Perfeito. He doesn't sister, he doesn't live here, my mother doesn't like coffee. My mother. Good. Tinha uma outra também que você fez o mesmo errinho da primeira, mas eu vou explicar tudo de uma vez, tá? Só vou ver as do Vinícius, se tá tudo certo. Tá bom. Vamos lá. Pode falar? Pode? João e Maria don't eat potato. Perfect. I don't speak Spanish. We don't clear the table. I don't want to swim. You don't dance. Essa we don't, o que, the table? We don't clear the table. We don't. Tipo assim? Isso. Tá. Mas no sentido de limpar? Eu imaginei que seria nós não limpamos a mesa. Seria assim, não. É só mudar o R por N. Clear. Clean. We don't clean. Very Ah, well. A com doesn't, vamos ver se tá tudo certo, mas doesn't. por enquanto tá perfeito. My father doesn't like milk. Good. He doesn't have a girlfriend. She doesn't work here. Good. He doesn't play video game very well. Nice. E the cat doesn't like dog. Eu ia até usar assim, ó, very well, very well. Já usar o seu complemento já pra elogiar, né? Good. Então, ó, eu vou abrir aqui a luzinha. Deixa eu só ver qual que é a tab. Caramba, o Google toda hora fica me avisando aqui que eu tô compartilhando, mas eu sei que eu tô compartilhando. Não precisa avisar 5 vezes. Então, Bruna, eu já ia chamar de Vitória de novo, hein? Eu fiz até piada contra a sala já. Meu Deus. Eu já ia até. O pessoal até me zoou, falou: caramba, como que você errou? O nome é o seu, só que E com olha, A. nem o nome apareceu, né? Aparece que o Vinícius é o teu teacher, meu Bruna. É verdade, né? História. Não, agora eu vou decorar. Não é impossível. Uma hora, eventualmente, eu tenho que. Aqui o Luiz. O Luiz está se juntando a nós. Perfect. Bom, o Luiz aqui vai assistir aula com a gente então, né? Pessoal, vamos ver aqui, ó. Bruna, você errou essa daqui, né? You don't fat, né? Isso. Por quê? Aqui é como se você estivesse falando você,
né? Você não gordo, tá? Lembra que eu acho que a gente fez até aquela estruturinha do not, né? Frases na negativa. Lembra que eu acho que eu falei a diferença do no pro not, né? Que o no a gente só responde sim ou não, né? Na verdade, o que deixa negativa as frases é o not, né? Na verdade. Então, a gente pode colocar qualquer coisinha aqui na frente do not, né? Como auxiliar, como o do, né? Ou o does. Que a frase em si já vai ficar negativa. A gente não precisa, teoricamente, colocar mais nada, né? Aqui, tipo, todas as frases estão certinhas, né? Menos essa, por quê? Né? Porque essa frase aqui tá faltando o é. Não tá? Verdade, isso, né? E esse é aqui é o verbo to be, né? Aí eu vou ensinar o verbo to be, como a gente vai fazer as frases, né? Na afirmativa, na negativa e nas perguntas. Antes, né? Eu vou até colocar aqui o to be no canto, que a gente vai ver hoje, o to be, né? Vou colocar aqui também connectors, alguns, né? E se der tempo a gente coloca mais alguma coisinha aqui, mas basicamente esses. Então vamos lá ver. Na aula de hoje praticamente a gente vai matar todas as frases, tá, tipo, na afirmativa, que são fatos. Depois depois que a gente aprender o verbo to be, né, provavelmente na próxima aula, aí a gente vai aprender a fazer qualquer frase no presente, porque com o verbo to be a gente consegue fazer aquelas frases que estão acontecendo. Porque o verbo to be, na verdade, o que ele faz, né? Ele é o verbo ser ou estar, não é? O verbo to be. Sim. Sim. Então, quando eu falo, por exemplo, eu tô falando, né? Esse eu tô, né? Esse tô, é o verbo to be, né? Estou. Então, basicamente, qualquer frase que está acontecendo, ó, esse está, verbo to be, né? Nós estamos conversando, ó, estamos, verbo to be, né? Então, a gente aprende o verbo to be, depois a gente só vai ter que colocar o ing no verbinho e acabou. A gente já aprendeu qualquer frase no presente. Claro, né, que nas próximas aulas, ó, depois que a gente aprender toda essa teoria, a gente vai fazer um monte de exercício, né? A gente vai treinando para ficar bom. Até porque não adianta nada a gente decorar a teoria, né, e não praticar. E também a gente vai colocar alguns conectores, né? A gente vai aprender também, por exemplo, alguns verbos de modo, né? Verbos modais, alguns comparativos, né? Alguns verbos de verbos não peraí, adjunto não, adjunto adverbial de intensidade, né? Também de tempo. Então a gente vai ver todas essas coisas, né? Vai entrar toda naquela parte de português, né? Eu vou tentar separar sem ser sem ser chato, né? Essa parte aí. Mas então vamos lá. A gente aprendeu então que para fazer a frase, né, na afirmativa, a gente tem basicamente duas conjugações do verbo, né? Vamos pegar o verbo aqui drink, né? Que o drink tá lá na nossa lista. Então, drink basicamente, né, ele vai funcionar para qualquer caso, né? Você coloca aqui na frente, né? I, you, we ou they, né? A gente vai deixar como drink. He, she, it, né? Que são os outros. A gente vai colocar o Szinho, né, no drink, vai ficar drinks. E por causa desse Szinho, pessoal, aqui na negativa a gente vai colocar o auxiliar does, né? Então, por exemplo, né? Vai ser do not drink ou don't drink. E o outro, né? Para he, she, it, por causa do Szinho, né? Vai ter esse ES, tá? Por que eles não colocaram só o S aqui? Porque ia ficar DOS, né? Ia ficar o sistema operacional. Ia ficar muito feio, né? I does not. I does not drink, né? Então, does not drink. Eu costumo falar para os meus alunos, né? Que, vamos dizer assim, 1/3 pelo menos das regras que tem gramaticais no inglês é para você, para soar melhor, tá? Para ficar mais fácil das pessoas falarem, né? Então tem muita regra que não vai fazer sentido nenhum pra gente, né? A gente vai ver essa regra e vai falar, meu, por que eles fizeram isso, né? Só complicaram uma coisa simples, né? Igual a gente viu tenho certeza que a gente viu na do I e o N. A gente chegou até a fazer o exercise.
Lembra? Porque, né, tinha até aquela exceçãozinha lá da Unity, né? Uniform. Tinha toda a regra bonitinha. Aí só por causa que não soava bem aqui, né? Ia parecer que tinha uma sílaba a mais, a gente coloca o A, né? A-unit, né? Ao invés de ser N-units, né? Então tem muitas coisas que são, tipo, basicamente para soar melhor. E esse ES aqui vai ajudar a soar melhor, tá? Claro, o Szinho já vem do drinks, né? A gente só colocou o E aqui para soar melhor. Então vai ser do ou does, né? Don't drink, né? I don't drink. You don't drink. We don't drink. They don't drink. He doesn't drink. She doesn't drink, né? It doesn't drink. No caso aqui do drink. Perfeito. Agora a gente vai para as questions, né? Algum de vocês lembra como a gente fazia perguntas no presente? Inverte, né? O jogo duplo início. Perfeito. A gente vai colocar então o nosso auxiliar ali no início, né? Vou até colocar aqui auxiliar, né? Esse auxiliar aqui, ou do ou does, né? E basicamente agora a gente vai fazer uma frase na afirmativa, tá? Então, por exemplo, aqui a pessoa, né, o noun. E o verbo normal, tá? Aqui, o verbo sem conjugação. Porque agora não precisa mais, né? A gente vai colocar a conjugação aqui, né? Então não precisa mais da conjugação. Pronto, né? Se quiser colocar um complemento aqui, qualquer outra coisa pode colocar, né? Então vamos pegar uma frase aqui, né? My mother doesn't like coffee, né? My mother doesn't like coffee. Porque tá na negativa, mas vamos pensar assim, na afirmativa, né? My mother. Vou colocar my mom aqui para ficar mais rápido. Likes coffee. Tá muito pouco colorida a aula de hoje. Vou colocar um lápisinho amarelo. My mom likes coffee, né? Aqui basicamente para fazer a pergunta a gente só vai colocar o auxiliar, né? My mom. O que é my mom? Minha mãe? Da mãe? Sim. E que pronome que seria my mom? Eu, você, ele, ela, nós. Quando você fala de my mom, é? She, né? She, né? Basicamente she, né? Ela. Então a gente já sabe que o auxiliar que a gente vai ter que colocar aqui vai ser esse daqui, né? O does. Então, por exemplo, ó, does. Aí a gente vai copiar, né? My mom like. Agora o Szinho, ó. Esse Szinho, ó, que beleza. Ele foi ali pro início, né? Vai ficar um desenho bem esquisito, mas tá bom. Does my mom like coffee? Aí você, sei lá, você tá pra comprar o café lá e você fica perguntando: "Nossa, será que a minha mãe gosta de café, né? Does my mom like coffee?" Pronto, a gente já tem uma question. Perfeito? Em qualquer outro caso, né? I, you, we, they, a gente vai colocar o do na frente. Então, por exemplo, do you like beer? Chega pra alguém e pergunta: você gosta de cerveja? Do you like beer? Então, frasezinha com do e com does, tá? É bem simples. Agora, deixa eu fazer umas perguntinhas pra vocês, né? Bruna. Vamos ver se a Bruna lembra aqui. Como que eu pergunto você bebe água? Do you drink water? Good. Vinícius, ele bebe água? They drink water. They. Não, ele, né? Aham. He drink water. Só falta uma coisinha na frente aqui, ó. O nosso auxiliar. Ah, é verdade. He does drink water. Auxiliary first. Aqui, ó, é como se fosse a nossa sequência, tá? É que ficou bagunçado.
Mas aqui, ó, do ou does, né? Mais a nossa frase normal. A gente, basicamente, para fazer pergunta, pessoal, vocês só vão colocar o do ou does na frente, tá? Então, por exemplo, he drinks water, né? Does he drink water? A gente só coloca o does na frente, corta o Szinho do verbo e já era. Deixa eu ver. Ela gosta de ler, Bruna? Como se fala ler mesmo? Read. She likes. É isso? She likes. Não sei falar ler. Read. Read. She likes read. Não, tem interpretativa, né? Pera. Does she like read? Quase. Likes. Não, does she like mesmo, né? Tá. É que eu acho que eu ouvi um S sem querer, tá? Does she like to read? Good. Vinícius. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. O cachorro late, tá? Latir aqui, vou até ajudar, né? É bark. Barkzinho. Então o cachorro late? Do dog bark? Quase. Bark. This one here, ó. Does the dog? He, she, it é do. Does dog bark? Good. Does the dog bark? Ó, essa diferença aqui do do e do does vai ficar mais fácil quando a gente ver o verbo to be agora, tá? Aí a gente vai ver o verbo to be rapidinho e a gente já volta para mais exercícios desses daqui. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil de entender. Beleza. Bruno, o nome do meu cachorro é Bart. Aí, Sério? Você escreveu Bart e eu fiquei falando Bart em vez de Bart. Tá. Nossa, olha que frase difícil, né? Does Bart bark? Esse é um trava-língua, hein? Eu vou colocar no Instagram. Does Bart bark? Essa é legal. Gostei. Good name. For the dog. Não, travou a língua, porque você escreveu Bart e eu fiquei falando Bart em vez de Bart. Nice. Bom, então vamos ver lá, né? O verbo to be. Eita maravilha, né? Vou até fazer a tabelinha aqui, igual o professor ensina, né? I am. You are. Quem lembra o he? Is. He is, né? She. Is. She. Is. Good. O bom é que no meio é tudo igual, né? He, she, it, você já já ajuda a decorar. Eu vou colocar o I e they aqui, não vou colocar o you de novo porque vai ser perda de tempo, vocês vão ver, né? Então we are, né? E they are. Vou escrever aqui bem rapidinho mesmo. Então aqui seria a nossa tabelinha do verbo to be, né? O professor chega aqui e fala, decora aí, né? Ia ser uma aula bem fácil pra mim. Eu chego pra vocês e falo, ó, pessoal, pega essa tabela aí e decora, né? Traz na aula que vem aí 30 frases com cada uma das pessoas e tá feito, né? Aqui, pessoal, na verdade o verbo to be vocês vão perceber, né? Que ele é bem mais simples do que isso. Vamos tentar pegar um padrãozinho, né? Essa primeira parte aqui, o que ela é, essa primeira parte aqui? Vocês sabem? Eu, você, ele, ela, isso, né? Nós, eles. Mostrar que seria o sujeito, né, no português. Sim, né? Ou vamos chamar de pronome aqui nesse caso, né? Fica mais simples. Então aqui são os nossos pronouns, né? Essa primeira parte aqui não é o verbo to be, tá? Então, essa parte aqui a gente não precisa nem considerar agora, porque eu vou deixar o verbo to be um pouquinho mais simples para vocês, né? E aí vocês vão poder colocar qualquer coisa na frente, não precisa ser necessariamente um pronoun, tá? Pode ser, por exemplo, o dog ali, né? O dog. Se eu fosse falar, por exemplo, o dog está feliz, né?
Eu ia falar the dog is happy. Mas por que eu ia falar the dog is happy? Vocês sabem? Or no idea? Usando this, seria por proximidade? Esse? Isso aí. Daria pra considerar o dog como he, né? Ou como it, né? Agora, ó que engraçado, né? Quando eu falo, por exemplo, the dog, né? O cachorro. The dog is. E se eu mudar essa frase pra the dogs? Os cachorros. Ia continuar the dogs is? Or not? Iria pro plural, né? Seria o are. Very well. The dogs are. Então, tirando tudo isso daqui, né? Vamos deixar mais simples aqui o verbo to be. Vou tentar realçar aqui com... Deixar em verde, vai ficar bem. Verbo to be na verdade é só isso, né? O am, o was, o are, né? E o is. Então toda essa parte aqui, eu vou até apagar essa lousa, né? Então vamos lá, apaga a luzinha. É bom que eu vou bagunçando toda a lousa, tem que apagar. Ó, o am, né? O is e o are. Então o verbo to be ele se resume a só isso, tá? Por quê? Quando a gente fala dos outros verbos, né? Por exemplo, o verbo drink, que a gente está falando agora. O verbo drink, ele significa beber, né? E basicamente em inglês ele tem duas conjugações só, né? Ou drink normal ou drink com S, né? Então, cerca de 99% dos verbos, ou um pouco menos. Eu tô chutando mais ou menos o valor, tá? Mas quase todos os verbos em inglês vai ter só duas conjugações, né? O verbo normal ou o verbo com Szinho. Alguns verbos vão ganhar um ES no final por causa da terminação. Alguns vão tirar o Y, vão ganhar IES, né? Como é o caso do study. Mas, até colocar aqui study. Eita, agora ficou bonito. Mas o que diferencia o verbo to be, né? Ele tem três conjugações, vocês podem ver, né? Conjugação 1, conjugação 2, conjugação 3. É por isso que ele fica mais difícil aí os professores para, sei lá, para deixar mais fácil para eles, sei lá, para ensinar ou para ficar assim, professor, com licença aí, professor. Oi? A nova aluna vai estar entrando aí, só para avisar. Ah, tá. Perfeito. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Bruna? Tudo bom, Luiz? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Bom, eu acho que Tudo ótimo. deve avisar. Tudo ótimo. Valeu, pessoal. Deve avisar. Então, o que torna ele mais difícil é que ele tem três conjugações, mas ó, vamos já deixar só duas. Por quê? O am, ele só vai vir depois do I, tá? Então esse am aqui, a gente já só precisa basicamente decorar mesmo, ó. Am só vem depois do I, né? Então I am, sempre. E esse é o único caso que o am vai aparecer, tá? Depois do I. Então vocês decorando isso daqui, acabou. Agora vamos analisar o is e o are, né? O is, se a gente for jogar lá no Google Tradutor, eu vou até jogar, vai. Você vai abrir aqui, senão eu vou abrir o outro. Beleza, tradutor. O is, se a gente for analisar ele, né? Ele significa é. Era pra aparecer mais alguma coisa embaixo, não sei porque não tá abrindo. Deixa eu ver aqui. Está abrindo alguma versão. Ah, melhor. Vamos ver se agora vai abrir. Ó. Não. Olha que legal. É bem na hora da explicação, não abre, né? Mas sempre abre na aba abaixo, né? Mais umas duas traduções. O is aqui vai ser é ou está, né? Então, se vocês sabem que o is é ou está, o is aqui ele é basicamente singular, não é? É, está. Ou seja, qualquer situação que tiver no singular, a gente vai usar o is, tá? Já vou deixando a dica para vocês, porque a gente vai ver alguns exemplinhos bem doidinhos aqui, né? Agora o are, a gente for ver lá no próprio dicionário também do que você tiver na mão ou no Google,
Ele vai falar são ou estão. Sem mais nada, tá? Tradução pura e simples da palavra, tá? O is ou are. Então aqui vai ser plural. Bonitinho. Então, ó. Is é está, singular. Are, são, estão, plural. Aí a gente vai lembrar, né? Você. Que é outra exceção que a gente tem, tá? Você. Você não vai... Em teoria teria que ter you is, né? Você é. E teria que ter you are. Em teoria, tá? Mas isso daqui, lá no passado, né? Eu nem sei se eu falei pra vocês alguma vez, pra tentar explicar rápido, né, o verbo to be. No passado, lá pra parte dos vikings, lá quando eles invadiram a Inglaterra, né? Eles deixaram várias coisas culturais, né? Inclusive uma parte da gramática. E esse you are aqui, ele não tem na linguagem deles, né, o singular, é só um termo só, né, que vem do do are. Tá, do do art. Então, por essa razão, tá, não vai ter o you is. Até os próprios americanos ficam perguntando, né, pô, eu sei que o is é singular, né, e o are é plural, por que que não tem you is, né? E eles mesmos ficam se perguntando por que que não tem, né, que é facilitar também a vida deles. Porque imagina, né, você quer falar you, a gente não sabe se é você ou vocês. Não é verdade? Você só aponta assim, ó, you, né? Aí vira 3 pessoas pra você, né? Eu? Opa, a Derlane aqui. Caramba, não avisou que a Derlane tava entrando, não? Sorte que eu fui olhar agora. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu tô explicando aqui o pouquinho do verbo to be, tá? Essa aula tá toda gravada. O Luiz falou que ele falou que você ia entrar, né? Então eu falei, eu vou gravar a aula porque qualquer coisa, se ela entrar atrasada, ela não vai perder nada. Tudo bem, obrigada. Nada. Então, ó, as duas coisas que a gente tem que decorar do verbo to be só, tá? O I am e o are, tá? Todo o resto a gente não precisa decorar. Por quê? Vamos lembrar só dessa regra, né? O is é ou está, né? Singular. O are, são ou estão, é plural, né? Então, se eu vou falar, Bruna, se eu vou falar, por exemplo, a árvore. The tree. Essa tree aqui. The tree is ou the tree are? A árvore? Uhum. Acho que isso. Uhum. Porque aqui, ó, né? Né? A árvore é. A gente já sabe que o is é. Não sei se ficou agora, a frase foi bem feita, né? A árvore é. Por quê? É, né? Is é ou está. Agora, se eu fosse falar, por exemplo, o caso do dog do Vinícius, né? The dog. Vinícius, the dog is ou the dog are? The dog is, né? Uhum. The dog is, tá? Agora vamos pensar aqui. João e Maria, tá? João and Maria. Vou colocar esse and aqui, bonitinho. Ficou meio feio. João e Maria, né? João e Maria is ou João e Maria are? Are. São, né? Certinho. João e Maria são, né? 2 pessoas. João e Maria are. Então aqui, ó, essa eu digo aqui que é a principal parte do verbo to be. Se a gente nunca tivesse falado daquela tabelinha, tá? Nunca tivesse visto o verbo to be na vida, e a gente soubesse que o is significa e o are significa são, a gente já ia conseguir acertar quase tudo do verbo to be, tá? Só esses dois exceptions aqui, essas duas exceptions, tá? Por quê? O am sempre vai estar depois do I, então ele só vai aparecer nessa situação. E o you, né? Não existe o you is, porque eu já falei pra vocês, né? Que infelizmente essa influência aqui não foi muito boa pra gramática, né? Vamos ver então. Eles. They is ou they are? They are. Uhum. Então quando eu falo, por exemplo, eles são felizes. They. Como que é feliz? Vocês lembram? Happy.
They are happy. Perfect. Agora vamos pegar um exemplo diferente. Tá. A TV é nova. Vou ter que colocar aqui nova, né? Nosso new. E aí, a TV é nova? The TV? Is new. Is only one TV. Very well. Agora se eu falasse assim, ó, the TVs. As TVs. Eu usaria o are. The TVs are. Tá? Vocês conseguiram entender como é simples, né? O verbo to be? Né? Na verdade é só isso. Aí vocês vão querer aprender, por exemplo, a fazer uma frase na negativa. O que acontece com o verbo to be? A gente só coloca o not depois. Já vou até mostrar pra vocês, né? Essa luzinha aqui, depois vocês tiram um print lá no, no vídeo do YouTube. Vamos aqui. Inclusive eu tenho que lembrar da gente fazer um exercício sobre o verbo to be ainda hoje, né? Então, por exemplo, né? Você falou assim, eu sou feliz, né? I am happy. Pra falar que eu não sou feliz, né? Eu só coloco o not depois do am, tá? Então, I am not happy. De início, pra gente lembrar, já tá suficiente, tá? Mas mais pra frente, a gente também vai ver todas as contrações que tem, né? Tem o I'm not, né? Nesse caso. E no caso do he, she, it, né? Tem o, por exemplo, he's not. Ou he isn't, né? São as contraçõezinhas que a gente tem, né? Pra falar mais fácil. Então, he's not ou he isn't. Agora, vamos lembrar, né? Qual que foi a primeira estrutura que a gente viu, né? Não era a pessoa mais o verbo mais o complemento? Lembra da aula 1? Sim, sim. Então essa daqui é a nossa estrutura mais básica que a gente tem do inglês, né? Que é para qualquer frase no presente. Agora, dê uma olhadinha nessa frase de cima aqui. Será que ela se encaixa nessa estrutura de baixo? Pessoa mais verbo mais complemento? Acho que sim. Tanto que só tem 3, né? Eu já fiz de propósito, tá? Ó. O teacher já fez de propósito para encaixar, né? I am happy. Ou seja, o verbo to be, ele segue a mesma regra de todos os outros verbos, tá? Com a diferença do que? O verbo to be, ao invés de só ter 2 conjugações, né? Que, igual, por exemplo, o verbo work, né? O verbo work, a gente tem uma conjugação para I, you, we, they, né? E tem outra conjugação com S, né? Para he, she, it. Olha que legal, né? Onde a gente colocava o is no verbo to be, vai ganhar um Szinho no outro verbo. Então dá pra gente lembrar dessas duas formas, né? Ou a gente lembra decorando, né? I, you, we, they, o verbo é normal, né? He, she, it, ele ganha o S. Ou a gente lembra do verbo to be, a gente falava assim, pô, no verbo to be era he is, né? Opa, então esse verbo aqui, esse work, né? Vai ser works, né? Então he works. Que basicamente, então vou até colocar uma frase embaixo aqui, ó. He works. He works here. Olha que legal, ele trabalha aqui, ó. Ele trabalha aqui. Mesma regra. Mesma estrutura, né, na verdade, para montar a frase. Então, essa primeira estrutura que a gente aprendeu, eu acho que é a mais importante de todas, porque ela vai servir de base para qualquer tempo verbal, né? Para frase na negativa, para pergunta, para tudo. E o que mudou aqui nessa de baixo, no not? Mudou muita coisa da estrutura de cima? Hein, Bruna? Forçar a Bruna a participar. Ai, desculpa. Eu tive que pegar um remédio. Aí eu acabei saindo. Tá. Bruna, entre essa primeira frase aqui, ó, I am happy, tá? Primeira. E essa segunda frase aqui de baixo. O que mudou? Not. Basicamente só o not, né? Então essa estrutura de cima aqui, ó, vai ser now, né?
mais o verbo, mais o not. Igual a gente aprendeu na outra, né? Com a diferença que a outra, a gente, ao invés de colocar o verbo aqui na frente, o verbo to be, né? A gente vai colocar o auxiliar. Porque o outro verbo, ele vai aparecer aqui depois, né? Mas essa é a única mudança que vai ter. Inclusive, a aula passada... Não, eu vou até colocar aqui embaixo, caso não tenha gravado, tá? Porque aí depois, se alguém esquecer, é bom que lembra, né? Então, vou colocar o exemplo aqui embaixo, mas já vou botar até outra estrutura aqui também, né? Vou montar aqui a estrutura para os outros verbos de frase negativa, tá? Agora. Então, aqui em cima, ó, essa daqui é a estrutura para as frases na afirmativa. Tanto faz se é verbo to be ou qualquer outro verbo. Que é a pessoa mais o verbo mais o complemento. Igual no português, né? Eu ando sozinho. Eu ando sozinho, né? I walk alone. Em inglês vai ser a mesma coisa. A diferença aqui na negativa, pessoal. Vamos ver aqui na tabelinha, né? Então que vai ter, por exemplo, ó, he, né? He mais o do ou does, né? Dependendo da pessoa que estiver na frente. Mais, aí sim, o not. Mais o verbo. E aí o que a gente quiser colocar depois, né? Então, por exemplo, aqui. Pegar a amarelinha de novo. She is not happy. Vou pegar o mesmo exemplo, né? Só vou mudar para she aqui agora. Olha lá, she is not happy, né? E aqui no caso, né, de outros verbos, né? She does not, sei lá, study. Olha que legal, né? Ó, she is not happy. A gente está seguindo a mesma regra ali, a mesma lógica do verbo to be, só colocando not depois do verbo to be, né? E para os outros verbos, né, que a gente viu na aula passada, né? A gente coloca o do ou does aqui antes do not, né? Então, she does not study. Bom, então vamos ver aqui um pouquinho. Vamos pegar o exercício do verbo to be, que eu acho que é melhor. Verbo to be, exercises. Vamos ver se vai aparecer a página certa. Ou não. Grammar Bank. Vamos, internet não cai, não? Vocês estão me ouvindo aí? Sim. O meu navegador tá dando umas bugadas aqui, viu? Desde ontem. Bom, vamos lá ver então. Verbo to be. Vamos ver o mais. Vamos ver se é exercise number 1 aqui. Se é esse que a gente tem que ver. Aqui já é o explanation. Drag and drop, of course. Good. Lembram desse exercício aqui? Na aula passada? Sim, sim. Que a gente completava, né? É o nosso famoso drag and drop, né? Aqui. Vamos ver então, né? I. Espacinho, né? Am. Por que é am? Vocês sabem? Depois do I, se usa o am. Very well, né? É a única exceçãozinha ali, né? Então apareceu o I, né? Am. Now, Vinícius, they. They are very rich. Eles são. Delane, it. It is. Good, it is. It is my dog. Bruna, you again. That building. Blah, 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 very tall. Acho que é are. That building? Ou is. É is, né? Aquele prédio, né? Aquele prédio is. Good. Vinícius, it a red pen. It is a red pen. Very well, it is a red pen.
Derlane, we brothers. We are brothers. We are brothers. Nice. É bom ver que todos vocês estão indo bem, né? Senão o professor fica até preocupado. Fala, será que eu expliquei certo? Bruna, The Great Pyramid. Yes? Uhum. Quando falou, né? Por exemplo, ó, não tem nenhum Szinho aqui, né? Não é plural, já pode tacar o is, né? Agora, Vinícius, you. You, blá blá blá. You is? Uhum. You is? You are. Essa daqui é a outra exceçãozinha, não lembra? O I am e o are a gente tem que decorar, né? Infelizmente. Derlane, agora é um pouquinho mais difícil, né? André and Daniel. In the classroom. André e Daniel are two people, né? Eles, né? Good. They are, né? Dá pra pensar dessas duas formas, né? Ou Isso. they are, né? Ou, por exemplo, tem duas pessoas, né? Ah, estão. Yeah. Good. Bruna, I smart. I am. A Bruna pegou duas com emo, né? Olha aí. Que mamata, né? Devia fazer o dobro de exercício. Vinícius, there. Agora... There are. There are. Aqui, pessoal, nossa, eu acho pronome demonstrativo aqui, né? Aqui eu vou explicar o there is, there are, mas foi excelente a resposta, né? There are many books. Derlane, the cats. The cats are under the desk. Good. Muito bem, pessoal. Muito bem mesmo. Deixa eu voltar para a lousa, que eu precisava só explicar agora. É bom até que apareceu no exercício ali. Em inglês, a gente vai ter dois pronomes demonstrativos basicamente aqui, tá? Que é no fato de existir, né? De haver. Em português a gente não tem o plural, né? Por exemplo, a gente vai falar a, né? Mas a gente não vai falar, por exemplo, ão. Ia facilitar um pouco, né? Então, há uma pessoa, né? Há duas pessoas. Perfeito? Em inglês vai ter essa diferença. Tá? Essa junção, então, de there is, né? Lá está, né? Ou lá estão. Se quiser traduzir literalmente, né? Lá está, lá estão, né? Quer dizer a. Só que a no singular, are no plural. Por quê? Por que there is é o a no singular e there are é a no plural? Vocês sabem? Olha, se não souber essa, pessoal. Porque o are é de são e estão, não é? O are é plural, né? O you is é singular, tá? Então, por exemplo, tem alguém aqui, por exemplo. Eu posso falar, né, que há alguém aqui ou tem, né? Vamos até colocar o tem aqui. Que a gente fala mais tem do que há, né? Então, por exemplo, tem, sei lá, tem um garoto aqui, né? Tem um garoto aqui, né? Então, esse tem é there is, né? There is a boy here, né? There is a boy. E agora, por exemplo, tem alguns garotos aqui. Como que fica? There are boys here. There are. A gente até pode colocar, tá? There are boys here, né? Que tem garotos aqui, né? Ou vocês podem também colocar alguns. Vocês lembram como que falava alguns? É bom que a gente... Esse exercício aqui, tá? A gente tá matando duas coisinhas ao mesmo tempo. O there is, né? E o pronome... Pronome indefinido? Acho que era, né?
Alguns. Alguém lembra alguns? N. N? Many? N. Aqui, ó, some. Some. Uhum. Yes. Alguns, tá? Então, olha que legal, a gente já pode também fazer frases, né? Lembra que o a ou n era um ou uns? É, um ou um. Nossa, um ou uma, tá difícil aqui sair. Um ou uma. Né? Então, Ô, Bruno, uma dúvida. A Bruna falou N. É porque eu fico imaginando anything, seria alguma coisa, né? O N sozinho seria sim. o quê? Então, o N sozinho vai depender muito da frase, tá? Por exemplo, esse N aqui ele vai ser muito usado para negativa mesmo, né? Por exemplo, se eu falasse assim, não tem nenhum, né, garoto aqui, né? Aí eu falaria, there aren't any boys here, tá? Aqui vai ter essa negativa de sentido de no, né? Mas sozinho, né, significa também algum, tá no singular, algum. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? É que agora eu só tô mostrando aqui o I e o some, que são os mais comuns que aparecem, né? Por exemplo, ó, there is a boy here, né? Então tem um, né? Um. Ó, um ou uma, né? There is a boy. A gente já sabe por causa da aula passada, né? Colocar o A na frente do B, né? There are some boys, né? Tem alguns, né? Então esse some, alguns ou algumas, né? Ou uns ou umas, tá? Vou colocar aqui. Alguns, algumas. Né? Eu devia ter colocado o S aqui. Alguns, algumas, né? Ou uns ou umas. Aqui, eu só tô... Aqui, ó, pessoal. Eu sei que a explicação vai ficar bem simples essa parte. Tá? Mais pra frente a gente vai ver uma aula mais completa. Mas pelo menos aqui, toda vez que vocês forem ver o there is, there are, a gente provavelmente vai usar esses dois, tá? Por exemplo, there is a person, né, annoying me, né? Tem uma pessoa me enchendo o saco, né? Ou there are some people, né? Tem algumas pessoas annoying me, me enchendo o saco, tá? Então já dá pra gente fazer frases com there is, there are, só sabendo isso, né? There is geralmente vem com a, né? E o there are geralmente vem depois do some, né? Pra indicar um ou uma, né? Ou alguns aqui, né? Essa parte aqui, ó, eu vou até deixar um pouquinho paradinha, né? Pra vocês poderem depois tirar um print. Eu vou ver se tem mais um exercise com o verbo to be na negativa aqui, que a gente já fez o normal. Vamos ver se tem aqui. Ah, acho que essa daqui tem negativa também. Vamos ver então. Se eu aumento mais um pouco. Perfeito. Bom, sem querer eu já abri uma negativa aqui, né, do verbo to be. Bom, vamos lá. Vamos começar agora com a Derlane, tá? O Tony, qual que seria? Am, is ou are? Am. Tony. Não, is, perdão. Tony is, né? Ó, tem um not aqui depois, né? Tony is not, né? A friendly person. Você sabe o que é friendly? Eu sei que não é importante, sabe, pra gramática agora, mas se alguém souber, é bom. Friend. A tradução? Uhum. É o friendly. Amigável? Sim. Uhum. Pode ser amigável, amistosa, né? Very well, né? Porque aqui a gente tem uma dica, né? Que é friend, que é amigo, né? Esse li aqui, ele vai dar uma intensidade, né? Então, aqui em português não fica tão fácil de deduzir, né? Por exemplo, amigo, amigamente, né? Amistoso, né? Amigável, né? Ok, Bruna. Ken and Kate. Are in the same class. Vinicius, my mother's red dress. So beautiful. Yes. Aqui ia ficar mais complicado se ela colocassem, né, red dresses, né? Porque aí ia ficar mother é is, né? O red dress é o quê?
né? Are. Aí a gente tinha que lembrar, né, ó. Por causa dessa apóstrofe, a gente tá falando do vestido, né? Ó, o vestido vermelho, né, da minha mãe, né? Então, o que é muito bonito, né? O vestido vermelho. Tá, my mother's red dress is so beautiful. Ok, agora Dernane de novo, né? A teacher. I am. I am. Ah, this is easy, né? Essas com Emma aqui, ó, eu vou começar a pular. Your new manager. Bruna. Eu acho que é isso. Is good. De novo, né? New manager, né? O seu, né? Novo gerente, né? Aqui enganaria se... engana um pouco por causa que começa com you aqui, né? Só que tem o your, né? Very well. Interpretou bem aqui. Vinícius, agora é uma pergunta aqui, né? Só que basicamente é uma pergunta com o verbo to be. A pergunta com o verbo to be vai ser basicamente colocar o verbo to be na frente. E agora? Am this your backpack? Is this your backpack? Or are this your backpack? Is this your backpack? Good, né? Esse this aqui já ajuda, né? Backpack também, né? No singular. Bom, deixa eu ver aqui. Vou fazer mais uma rodadinha, né? Delane, Mr. Anderson's children. Essa daqui é uma pegadinha, hein? Mr. Anderson's children. Really smart. Deixa eu ver. Are. Are. Foi um chute. Aqui tinha que lembrar, né? Que children era o plural de child, né? E o quem que é muito esperta, né? As children do Mr. Anderson, né? Então, tinha que lembrar da apóstrofe, né? Tinha que lembrar do que children era plural. Nossa, tá difícil até falar. Então essa daqui eu acho que é a principal pegadinha. Bruna. Isso? All my friends bold. Isso? Será? All my E friends? tá errado, você falou um... Será? Quando eu falo será, você já sabe, né? Pelo menos eu errei convicção. Ó, all my friends, né? Todos os meus amigos. São, né? Tá no É. plural, né? All my friends are. Vinicius, your last one. Our neighbor. Is. Is very kind. Very well. Então aqui, ó, só pra gente terminar a aula, né? Eu vou aqui de volta pra lousa. Só pra desenhar pra vocês terem algo escrito aqui pra lembrar, né? Pra fazer a afirmativa no verbo to be, então, né? É igual a outra frase, né? Só colocar o verbo to be no lugar do outro verbo, né? Então, por exemplo, né? Aquela estruturinha normal, né? Do noun, mais o verbo, né? Mais o complemento. Tudo bonitinho. Até escrever rápido aqui. Na negativa, né? A gente ia colocar, né? O not depois do verbo to be aqui, né? Até colocar aqui, né? She's. Né? She is, sei lá, here, vai. Um exemplo bem simples. She is here. Ela está aqui. Aqui então a estrutura da frase na afirmativa. Na pergunta, vocês só vão ter que fazer uma coisinha, tá? Que é, a gente vai inverter. Então, o verbo vai lá para o começo. Lembrando que isso daqui é só para o verbo to be, tá? Os outros verbos a gente vai colocar o auxiliar no começo, né? A gente chegou a fazer perguntas no começo? No começo, ó, perguntas com os outros verbos. Acho que foi no começo da aula, não foi? Que a gente colocou lá o do na frente, o does na frente. Sim. Foi, né? Ah, tá. Então, perfeito. Eu só tô tentando lembrar se eu não esqueci, né? Porque já pensou, vou explicar o verbo to be, depois para fazer as outras, vamos ter um problema. Então é só isso, tá? She is here, afirmativa. Is she here? Interrogativa, né? Uma pergunta, nossa question, né? Is she here? Né?
basta fazer isso. Ah, I am happy. Am I happy? Você chega assim na frente do espelho, vai fazer uma reflexão, né? Eu sou feliz, né? Am I happy? They are fine. Eles estão bem. Are they fine? Eles estão bem? Tá? Então basta fazer isso, tá? Essa daqui é a nossa question. Então quem tiver em dúvida depois, né? Vai ter provavelmente essa lousa aqui eu vou até tirar um print para mandar no grupo, porque eu vou até mandar homework agora, né? Mas também vai ter no vídeo que provavelmente daqui a 1 hora vai estar renderizado no canal. Bom, então vamos aqui só pensar na homework, né? Vocês já fizeram frases na negativa, né? Com don't e doesn't, né? Agora a gente vai fazer, tá? Mais 3 frases com don't e doesn't. Mais 3 com doesn't. Porque como é muita coisa, tá? É só para vocês não esquecerem mesmo. Então aqui, né? Don't e doesn't, né? Negativas, né? Normais. Bonito. Agora a gente também vai fazer, né, como a gente começou a aula, né, 5 frasezinhas, tá? 5 questions. 5 questions. Com o do. Mais 5 questions com o does. Aí quem não lembra, né, por exemplo, né? Do you... Nossa, o que eu fui fazer aqui? Fui emendar os dois. Do you like, sei lá, rice? Você gosta de arroz? Só para ter um exemplo, né? E does she play drums? Então, ó, 5 questions, né? Com do, né? Do you like rice, né? Does she play drums, né? Aqui, ó, eu gosto de fazer essas tarefas aqui porque é a criatividade de vocês, tá? Então, não tem nenhum exercício feito, vocês vão tirar da cabeça de vocês mesmo os exemplos, né? E, Derlane, eu não sei se você estava já no grupo, né? Quando eu mandei o livro. Eu vou mandar também o livro aqui que tem 28 páginas, tá? De vocabulário, tá? Tudo que a gente vai usar aqui de exemplos, tá tudo aqui nessas páginas. Tem desde esportes, tem places, tem locais na cidade, tem directions, tem vocabulário de comida, de bebida, tá? Deixa eu até diminuir aqui que tá gigantesco, né? Então, religions, transport, jobs, né? Tem um monte de coisa aqui que dá para usar nos exemplos, né? Languages, places in town. Legal. Aí, ó, uma coisinha, tá, pessoal? Por que eu não vou pedir aqui verbo to be? Porque verbo to be a gente vai ver na próxima aula de novo, tá? Mas a gente vai fazer um monte de exemplo. Então aqui é para fixar isso daqui, tá? O que a gente viu no começo e na aula passada, né? O don't e doesn't, para relembrar. E 5 questions com do, 5 com does. A diferença é que vocês vão ter que fazer 6 frases a mais. Só, né? Só, né? Entre aspas. Só 6 frasezinhas a mais aí. De homework. Todo mundo entendeu a matéria de hoje? Entendi, Bruno. Só recapitula, por favor, o exercício, que eu não entendi muito. Quantas frases são para fazer? Sim, ó. Tá até aqui, ó. São 3 frases com don't, tá? 3 com doesn't. Isso daqui é referente à aula da semana passada, né? I don't like, sei lá, milk, né? She doesn't like to play soccer, né? Então são frasezinhas com don't e doesn't. E aqui são as questions normais, né? Com do ou does, tá? Vocês podem perceber que aqui não tem o verbo to be ainda, que a gente viu na segunda parte da aula. Por quê? Na aula que vem a gente vai fazer mais exercises, tá? E aí sim a gente vai, tipo, depois de fazer os exercises, vamos dar uma complementada nas frases. E aí eu vou mandar uma homework mais assim pra vocês decorarem mesmo, tá? Por enquanto, essas daqui são dos verbos normais, né? A negativa e a question de verbos normais.
Perfect? Perfect. Eu ia falar perfect de novo, né? Okidoki, guys. So, I see you next class, né? E daqui a pouco eu já mando o livrinho lá no grupo. E daqui uma meia hora, uns 40 minutos, já deve também ter o vídeo lá, já no canal ali pra quem, tipo, precisar, sabe, rever, né? E Derlane, também tem a primeira aula lá no canal, tá? Eu vou ver se eu acho o link. Deve estar no grupo, mas se eu não achar no grupo, eu te mando também depois o link.